Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Levítico. O capítulo 7 trata da oferta pela culpa, da lei das ofertas de paz, da proibição de comer gordura e sangue e da porção dos sacerdotes. Dos versículos 1 a 10 do capítulo 7, o Senhor dá instruções a Moisés acerca das ofertas pela culpa. Se o enfoque da oferta pelo pecado estava na purificação do pecador, a oferta pela culpa se preocupa com a restituição ou reparação. O sacerdote em ofício tinha direito ao couro da oferta, mas a provisão de alimentos era para todos os sacerdotes, quer trabalhassem nas ofertas ou não. Dos versículos 11 a 21 do capítulo 7, as ofertas pacíficas tinham 3 subtipos: de ação de graças, de voto e voluntária. A oferta de paz era partilhada com a família e convidados, demonstrando a generosidade do ofertante, que fazia da sua oferta uma expressão de louvor. O versículo 13 traz uma exceção. No caso da oferta de ação de graças, o pão a ser ofertado deveria ter fermento. A inclusão do fermento era adequada, porque este sacrifício era uma oferta de alegria. Também o pão não era colocado no altar. No versículo 15, a recomendação de comer a carne no mesmo dia mostra sua santidade especial, pois qualquer demora tirava a oferta do ato de sacrifício e aumentava as chances dela se estragar. Os participantes da refeição testemunhavam a imediata aceitação da oferta pelo Senhor ao comer a carne recém-assada. Sobre a oferta de paz do tipo voto, pessoas em situação difícil poderiam fazer votos, prometendo algo a Deus caso ele atendesse às suas orações. Normalmente, esses votos eram acompanhados por uma oferta pacífica no momento de serem feitos, e depois, novamente, ao serem atendidos. Um exemplo de voto, né, foi o de Ana. No versículo 18, fala que se a carne não fosse comida ou queimada dentro do tempo estimulado, a oferta estaria estragada, isto é, corrompida e profanada. Sobre os versículos 20 e 21, quem estivesse cerimonialmente impuro e neste estado participasse dos sacrifícios e oferendas, estava sujeito a severo julgamento divino. Essa regra destinava-se a mostrar ao povo quão abominável era a pessoa julgar-se estar em retidão diante de Deus, mas que deliberada e conscientemente se envolvia com o pecado. Dos versículos 22 a 27 do capítulo 7, a gordura e o sangue de uma oferta pertenciam ao Senhor e não podiam ser comidos. A gordura era a melhor parte de um animal e o sangue representava a vida deste que for entregue a Deus. O sangue devia ser adequadamente escoado do sacrifício antes da carne ser comida. Um animal dilacerado por fera ou outro tipo de morte não poderia ser comido. No entanto, a sua gordura poderia ser usada para outros fins, né? Fins domésticos, como para óleo. Nos versículos 28 a 38 do capítulo 7, essa passagem foca nas porções de ofertas de paz que pertenciam aos sacerdotes. O peito da oferta era dado à comunidade dos sacerdotes, simbolizando que o sacrifício fora aceito pelo Senhor. O sacerdote em ofício recebia a coxa direita como sua porção. O peito e a coxa eram partes carnosas que proviam um salário frequente para as famílias dos sacerdotes, mostrando a generosidade do Senhor. Quando se fala em oferta movida, fala-se da porção do sacrifício pacífico que pertencia aos sacerdotes. Era movida em direção ao santuário, como sinal de sua dedicação a Deus, e a seguir movida em direção ao sacerdote, indicando que o Senhor agora punha a dita oferta à disposição do sacerdote. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 8. O capítulo 8 trata da consagração de Arão e seus filhos. Dos versículos 1 a 9 do capítulo 8, a cerimônia era uma ordenação pública para confirmar a legitimidade de Arão e sua descendência perante Israel. Arão seria um mediador para seu povo. Os 4 passos para a consagração eram: primeiro, a lavagem, símbolo da purificação; segundo, o revestimento com as vestes sacerdotais; terceiro, a unção, indicando a santificação e prenunciando a unção do Espírito Santo; e quarto, as várias ofertas. A lavagem mostrava a pureza moral requerida dos sacerdotes.
O ato de vestir os sacerdotes lhes conferiu dignidade e honra aos olhos da congregação. Dos versículos 10 a 13 do capítulo 8, a santidade de Deus requeria uma consagração do lugar, dos utensílios e das pessoas que ministravam perante o Senhor. Dos versículos 14 a 17 do capítulo 8, os sacerdotes fizeram reconciliação pelos seus próprios pecados antes de poderem fazer mediação pelo povo. Dos versículos 18 a 21 do capítulo 8, a incineração completa do carneiro indicava a dedicação total dos sacerdotes ao serviço do Senhor. Dos versículos 22 a 30 do capítulo 8, a aplicação do sangue do cordeiro de ordenação sobre as extremidades dos sacerdotes simbolizava sua total purificação. A orelha representava o ato de ouvir as confissões do povo, a mão indicava tocar e lidar com as ofertas, e o pé representava o pátio e a tenda onde serviam. Moisés colocou os pães ázimos nas mãos de Arão e seus filhos para que os erguessem como gesto de apresentação ao Senhor. Moisés tomou novamente a oferta de apresentação e a queimou no altar que ainda fumegava, por causa da incineração da primeira oferta, a do carneiro. Moisés tomou o peito para si, como sacerdote em ofício, e fez dele sua oferta de apresentação. Então, neste primeiro, Moisés era o sacerdote de ofício que estava consagrando Arão e seus filhos. A refeição da ordenação também era pública, sendo consumida pelos sacerdotes para indicar que Deus aceitou suas ofertas e para simbolizar sua comunhão com o Senhor. Os 7 dias simbolizavam a conclusão do propósito do ritual. Visto que o ritual de ordenação era para consagração, os sacerdotes não podiam deixar a área sagrada durante a semana de ordenação. Então, eles ficaram no santuário 7 dias. Embora os sacerdotes desfrutassem dos privilégios do serviço, a seriedade de sua responsabilidade os colocava em risco se ofendessem a santidade de Deus. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 9. O capítulo 9 trata do início do ministério sacerdotal. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 9, no 8º dia, após os 7 dias de ordenação, ocorreu o início do serviço dos sacerdotes. Arão e seus filhos tinham que apresentar uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada, mesmo depois de passarem pelos 7 dias de consagração. Isso demonstrava sua constante necessidade de expiação depois que passaram a oficiar como mediadores do povo. Nos versículos 3 a 5 do capítulo 9, o fato de Arão dar diretrizes à congregação o elevou aos olhos deles. Foram requeridas 4 ofertas: oferta pelo pecado, oferta queimada, oferta pacífica e a oferta de alimentos. Não foi solicitada a oferta pela transgressão ou culpa, porque ela envolvia restituição e era uma cerimônia privada e individual. No versículo 7 do capítulo 9, Arão precisava fazer expiação primeiramente por si mesmo e então pelo povo. No versículo 8 do capítulo 9, Deus instituiu o sacrifício de animais como uma ordenança, pela qual o pecador pudesse aproximar-se dele, com arrependimento e fé, e deste modo experimentar o perdão, a salvação e a comunhão da parte dele. O sacrifício do animal era uma lição objetiva, indicando o princípio do sacrifício e da expiação substitutivos, pois o animal era inocente e a vida desse animal inocente era oferecida em lugar do adorador pecaminoso e culpado. No versículo 11 do capítulo 9, ao ir para fora do acampamento, foi a primeira vez que Arão deixou o santuário desde o início da sua ordenação de 7 dias. Nos versículos 15 e 16 do capítulo 9, ao se oferecer um bode, conforme o costume em relação à oferta pelo pecado dos líderes, o animal representava as autoridades e, de modo representativo, toda a comunidade. No versículo 22 do capítulo 9, a bênção sacerdotal com que Arão abençoou o povo é a mesma que nós veremos em Números 6, versículos 24 a 26. Versículo 23 do capítulo 9, a manifestação de Deus assinalou a sua aprovação dos primeiros sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes recém-consagrados. O fogo que então consumiu o holocausto confirmou a aceitação do ministério de Arão por Deus. Então, hoje nós estamos encerrando o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Levítico.